Projeto Letras de Luz apresenta oficinas, treinamentos e seminários. Realização: Equipe Letras de Luz. Agora eu passo a bola para a Monique. Pode pegar. De acordo com a doutrina espírita, queria aqui ouvir umas 5 maneiras exatas de amar a nós mesmos. Quem pode contribuir? Pode, Carla. Com o nosso autoconhecimento, né? A busca incessante da gente se observar, cuidando da nossa intelectualidade, que é uma das nossas asas, e cuidando também do desenvolvimento das nossas virtudes. Isso a gente só pode cuidar quando a gente começar a se observar. Muito bom, Carla. Eu vou dar seguimento aqui e a gente vai ver, então, a resposta. É o texto de André Luiz, no livro Meditações Diárias. 1. Disciplinar os próprios impulsos. 2. Trabalhar cada dia, produzindo o melhor que pudermos. 3. Atender os bons conselhos que traçamos para os outros. 4. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. 5. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Vou seguir aqui. Ainda tem agora um texto de Emmanuel no livro Consolador. E aí tem a pergunta seguinte: como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? Aí ele diz: o amor a nós mesmos deve ser interpretado como necessidade de oração e de vigilância. Então, como a Carla falou, né, a questão do autoconhecimento, você vigiar o seu campo íntimo também, examinar os sentimentos, os pensamentos, se manter em constante oração. Não diretamente essas atitudes têm a ver com o próximo, né, mas essa mensagem do Evangelho nos diz cultivar hábitos que cuidem do nosso mundo íntimo, né, de você estar em oração, estar em vigilância, e que com certeza isso vai repercutir em nossa volta. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Então, Emmanuel, a gente vê que ele tem uma percepção de que há uma ideia vulgar de amor a si mesmo, né? E que ele está falando, já se distanciando. Olha, não é mais uma dessas que a gente vai trazer aqui. Para nós outros, a egolatria já teve seu fim. O nosso problema é de iluminação íntima, na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, autoeducação, observação do dever, obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com um único mestre, que é Jesus Cristo. Então, você vê essas palavrinhas aqui: obediência, realização, dever, autoeducação, esforço, aprender. Será que a gente encontraria isso aqui no plano de fundo daquelas falas populares, né? Se distancia muito, porque apesar que a gente achar que aquilo está consolando, isso deixa a pessoa numa zona de conforto, sem causar mudanças na própria vida. E muito dos sofrimentos que a gente tem é porque a gente erra, né? A gente erra com o próximo, erra conosco, né? E a gente acaba gerando o nosso próprio sofrimento. Então, como a gente deve se amar? Buscar cuidar dessa nossa iluminação íntima, né? Buscar cumprir com os propósitos de Deus. Aqui, a gente trouxe uma pesquisa, que depois a gente pode também mandar no grupo. Essa pesquisa é em inglês, eu traduzi. Faça aos outros ou cuide de si mesmo. Os efeitos do comportamento pró-social, ou seja, o comportamento de fazer um bem ao próximo, a algo, né? E autocentrado. Então, um comportamento de se autocuidar, de voltar para si, no florescimento psicológico. Então, ele vai analisar ali os efeitos de comportamentos de ajuda e de autoajuda, né, no nosso florescimento psicológico. Florescimento psicológico é uma questão de bem-estar emocional, de saúde mental, que vai além da ausência de doenças mentais. Vai uma sensação vai ter emoções positivas, vai ter uma questão de satisfação com a vida. Então, ele vai analisar aí, vai comparar quais dos comportamentos mais ajudam a gente ter essa felicidade íntima, essa satisfação, ter emoções positivas. E ele coloca aqui: quando se trata de buscar a felicidade, a cultura popular incentiva o foco em si mesmo.
Isso nem é espiritismo. Essa pesquisa. Vamos continuar. Por outro lado, evidências substanciais sugerem que o que sempre faz as pessoas felizes é focar em ter comportamentos pró-sociais. Os comportamentos pró-sociais analisados levou a maiores aumentos no florescimento psicológico do que o autocuidado. Então, eles compararam ali a pessoa que buscava, eu vou me tratar, vou fazer um spa, vou fazer uma massagem, eu vou me presentear, eu vou me dar um tempo para mim, e a outra que estava ali se doando ao próximo. Eles colocaram várias situações e viram que aquele que se doava ao próximo, na maioria das vezes, tinha ali, parecia com a satisfação com a vida, todas essas coisas que a gente falou. Enquanto aquele que estava cuidando de si mesmo não transparecia essa mudança de humor e, às vezes, até se mostrava culpado por não estar fazendo nenhum bem a outra pessoa que não ele mesmo. Então, até aqui a gente estava vendo o roteiro da felicidade que a doutrina traz para a gente, para o espírito. Mas com essa pesquisa a gente vê até que no nosso próprio corpo físico afeta também o bem que a gente faz. Então a caridade faz bem não só essa felicidade eterna, como também a saúde, né? Tem outra também que fala que tem longevidade da vida, tem um monte de coisa, né? E acho que ao longo do tempo a ciência vai descobrindo isso que a doutrina já falava. João, tem esse aqui, não sei se ainda dá tempo de falar ele. O que você acha? Acho que eu posso explicar ele. O que você acha, amiga? Então, foi importante a Monique ter falado isso, né? O Leon Denis, ele traz que, inclusive, a felicidade nessa vida depende do esquecimento de si mesmo, né? Mas, então, a gente viu que existem várias maneiras da gente se amar, né? Que a gente cuidando dos nossos deveres, a gente trabalhando, a gente obedecendo às leis, etc, né? Mas, então, o que aconteceria? E essa é a questão, a gente vai passar para vocês, mas é isso que ela está falando. O que aconteceria, então, se eu fizesse esse monte de bem, só que pensando na minha própria evolução, né? Então, tô fazendo essas caridades, essas coisas aqui, porque na vida seguinte eu quero estar lá no plano espiritual e quero estar num lugar bom, etc, né? Então, é isso que o Kardec pergunta aos espíritos, e o que eles respondem, em síntese, é o seguinte. Bom, primeiramente, o bem verdadeiro, o bem deve ser feito com desinteresse. Então, você não deve fazer pensando em nada. Mas aquele que faz pensando nessa recompensa futura, ou qualquer coisa que seja, já está melhor do que aquele que não faz nada. Mas aquele que faz, impelido pelo ardor natural do seu coração, esse bem é maior ainda. Então, inclusive aí, a gente tem que trabalhar nesse processo de educação de nós mesmos para trabalhar o desinteresse total e o amor que a gente tem que expandir, né? É isso. Então é interessante, né, que, ok, a gente se amar é se preocupar com a nossa iluminação, mas os espíritos colocam que se você fizer a caridade desinteressada, sem pensar até na sua própria iluminação, é a melhor das caridades, né, em pensar o próximo. Porque o nosso objetivo é desenvolver o amor, né? Sim. E aí, eu vou ler essa parte, mas é uma advertência que os espíritos nos dão em uma dissertação da Revista Espírita de 1863, que o título é Sede severos para convosco, indulgentes para com os outros. Né? Ele vem falar desse tema, dessa frase, e o espírito ali coloca que quando ele estava na Terra, ele fala, né? Vi tantas mentiras se afirmarem como verdades, tantos vícios se alçarem como virtudes. Então, o que era egoísmo, muitas vezes, por uma falácia, né, um sofisma, se transforma em virtude. As pessoas deixam passar como virtude, propagam aquela ideia como se fosse uma virtude, quando, na verdade, está estimulando o outro a um comportamento egocêntrico, né? E ele fala, meus amigos, jamais vos deixeis prender pelas palavras douradas. Né? E tem muitas falas hoje populares que têm bons argumentos, né? Vede e sondai os atos antes de abrir vossas fileiras aos que solicitam essa honra. Então, cuidado com que você abre as portas para falar, porque muitos falsos irmãos procurarão misturar-se convosco, a fim de levar à perturbação e sutilmente semear a divisão. Então, ele coloca aqui que vão ter, né, a questão dos falsos profetas, e a grande consequência disso dentro do movimento espírita é causar a divisão.
né? E longe disso é o que a gente quer. O próprio Cristo disse, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, a atitude de todos aqui de estar presente nessa reunião, para que a gente estude junto, para que a gente alinhe os nossos pensamentos, é muito importante, para que a gente vá tirando o joio, né? Vai mantendo o trigo e não cause essa divisão. Pelo contrário, a gente se una pelo bem, né? Das crianças, principalmente, que é o nosso foco aqui na evangelização. A gente... Mãe, a gente pula esse aqui ou... Quer falar rapidinho? Pode pular, né? Que Jesus faz só uma ressalva ali para Maria de Magdala, que o amor verdadeiro é aquele que tem o sacrifício ali, né? É muito diferente do senso popular, né? Então, Jesus e o senso popular não tá combinando. Então, é só esse detalhe. Se a gente estiver na dúvida o que falar para a criança, às vezes a gente trazer esse conceito de amar a quem, amar a mim, amar ao próximo, quem que a gente vai amar, pode confundir a cabecinha. E o que Jesus falaria, então, se a gente pedisse, se a gente conversasse com Cristo, né? Ele coloca ali, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Um mistério que nem a gente sabe qual é, né? A gente, às vezes, passa uma ideia porque a gente não vive a verdadeira caridade, não sabe o quanto isso faria muito bem a nós mesmos, né? Então, é essa mensagem que, no fim, a gente tem que deixar para as crianças. Agora, eu passo a palavra para a Letícia. Isso, Nick. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso encontro de hoje, e para deixar aqui uma reflexão final, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro, que é o livro Renúncia. O que é realmente amar ao outro? O que é realmente amar a si? Né? E para, então, finalizar o nosso evento, a gente trouxe esse caso, que é o caso do livro Renúncia, onde a gente vai ver duas personagens, a Alcione e o Pollux, que são dois espíritos ali no início da história, dois espíritos se preparando para uma nova encarnação. E a gente vai ver como a relação entre Alcione e Pollux. Alcione e Pollux eram dois espíritos que se amavam muito, eram almas muito afins. E em um momento da evolução dos dois, Alcione era um espírito muito mais evoluído do que Carlos. Ela merecia ir para mundos muito melhores do que a Terra. E já Pollux, não, eu falei Carlos porque o nome dele, quando ele encarna, é Carlos, tá? Mas Pollux e Carlos são o mesmo espírito. Já Pollux ainda era um espírito muito atrasado em relação a Alcione, tinha sofrido muito nas suas encarnações e ainda não tinha compreendido muitas coisas. E então ele ia reencarnar na Terra com outra missão para que ele tentasse aprender. E a Alcione, ela decide encarnar junto com ele, para que ela ajudasse ele nessa tarefa. E a gente vai ver, no primeiro momento aqui dessa história, como que a Alcione demonstra o amor, o carinho que ela tem por Pollux, né? A gente já está vendo aí o nome do livro, o nome é Renúncia. Então, a gente vai ver uma demonstração desse amor que ela sentia antes da encarnação e depois da encarnação. E aí a gente vai finalizar o nosso estudo e conversando um pouquinho. Alcione, não será essa dor igual à morte do mundo? Sim, meu querido. Seu sofrimento de agora é outra crise esperada. Reconheço, sim. E sei que terei crises como essa na Terra, até que eu me liberte dos vícios. Um dia, encontrarei a felicidade eterna, a harmonia sem fim. Continuarei ao teu lado para sempre. Espero que tenha me perdoado, ao ponto de me permitir um presente celestial. Diga, Pollux, o que não farei por tua felicidade? Desejava que me beijasse. Pode pausar essa primeira parte. Nesse primeiro trecho, antes deles encarnarem, Pollux faz um único pedido para Alcione, que ela lhe conceda um beijo, para que ele pudesse ter forças para essa nova encarnação. E a Alcione fala, antes, porém, vamos fazer uma prece. E ela eleva a Jesus todo o amor, todo o carinho e toda a esperança que ela tinha na nova encarnação do Pollux, para que ele conseguisse superar suas dificuldades. Então, imagine, né, uma demonstração de amor ali no plano espiritual, para que Pollux conseguisse toda a energia. Imagina a troca que eles tinham ali durante aquele beijo, né? E aí agora a gente vai ver
um trecho da vida deles agora encarnados. Então, Pollux agora é Carlos, que é o espírito encarnado, e Alcione continua com o mesmo nome. E a gente vai ver como Alcione, ela lida com o sentimento dela por Carlos, na vida encarnados. Pode voltar o áudio. Me perdoe, Alcione, mas o amor me alucina. Sua imagem está na minha mente e no meu coração. Eu penso que não se nega uma gota de orvalho a uma planta frágil. Me dê um beijo apenas, e serei o mais feliz dos seres. Não tenha medo. Não posso. Mas por quê? Carlos, o incêndio devastador começa de uma simples fagulha. E que dizemos de um homem que, sentindo o frio do inverno na floresta, acendesse uma chama imprudente, ameaçando a si e aos seus para se livrar do frio? Sou mesmo infeliz. Me perdoe, Carlos, mas não posso te dar o beijo que você pediu. Mas te dou o amor de minha alma. Abaixo do céu, você é o meu maior afeto, mas entre nós está Jesus Cristo. Bom, gente, então eu deixei de falar uma parte importante para deixar um suspense, né? Por que a Alcione não beija Carlos na nova encarnação, se o amor deles era tão importante, né, vital para os dois, né? Carlos, na nova encarnação dele, era padre, e ele estava nessa missão, né, nessa vida como padre, para aprender no isolamento a encontrar esse amor a Deus, que ele ainda não tinha, que ele ainda precisava desenvolver. E Alcione veio para ajudá-lo nessa tarefa. E sabendo da missão de Carlos, né, que era ali entendendo a situação, né, Carlos sendo um padre, eles estavam ali na igreja, não tem como ela se devotar todo aquele amor que ela estava sentindo a ele. Então, ela renuncia realmente a sua vontade para fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus, né? E Alcione, mesmo com o esquecimento, né, da vida, ela conseguiu identificar a vontade de Deus. Então, mais uma vez, tirou a vontade dela, tirou aquilo que ela queria para enxergar a vontade de Deus. E esse foi finalizando aí o nosso estudo de hoje. Até a próxima história.